Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá pessoal, aqui é o Danilo Hungria, fundador da Girassol Universo da Pintura, e vamos iniciar o nosso podcast, o quarto episódio do podcast Girassol por trás das cores. E o nosso tema de hoje vai ser quando o barato sai caro, né? Os erros comuns que os clientes cometem ao escolher uma mão de obra barata às vezes, né? Bem, me lembro uma história agora. Nós vamos até o cliente, né? Olhamos, às vezes nós tiramos as medidas das paredes. Se tem o projeto é mais fácil, né? Tirar as medidas pelo projeto. E hoje também, pela experiência, muitas vezes nós olha, já faz de cabeça, né? Já media muito, né? Então nós temos uma noção ali. E também a metragem não é o final, né? O preço final. Nós olha a dificuldade, olha se tem alguém trabalhando na obra, pedreiro, eletricista, né? Se vai entrar o pessoal de piso ainda. Para nós tirar um orçamento é muito bem pensado, né? Não é da nossa cabeça, né? Nós faz cálculo, nós vê, né? Hoje, pela experiência, é muito mais fácil, né? Você já olha, já sabe as dificuldades, o que pode acontecer. E o que acontece? Quando chega alguém novo que não tem muita experiência, no começo eu confesso que errei alguns, né? Mas hoje a margem de erro é muito menor, né? Então, às vezes o cliente olha pelo valor, mas esquece de olhar outros critérios, né? Então, hoje recebemos muita indicação, né? Muito dos clientes que ligam para nós é indicação, né? Temos anúncio na internet, temos essa parte. É um cliente mais difícil, né? Quando vem pela internet, nós faz apresentação, tem uma apresentação, várias ferramentas que ajudam a fechar, mostrar valor, né? Os pintores têm que olhar isso, o cliente também, né? Quando nós apresenta, nós fala, nós entrega 3 referências para o cliente, né? Nós não chega só apresentando o valor, nós tenta dar o melhor que nós tem ali, mostrar o que nós já fez, os trabalhos que nós já realizou, os processos que nós já passamos também, né? Que é muito, 10 anos já de empresa. E tudo isso tem valor, né? E às vezes o cliente desconsidera toda essa experiência e escolhe alguém pelo preço, né? Não tem uma história, não tem um passado ali, né? Só olha o preço. E muitas vezes o barato sai caro, né? Às vezes acontece algum problema ali na obra, né? E acaba o pintor sem experiência acaba se perdendo ali, né? Acaba atrasando a obra, desperdício de material, retrabalho. Às vezes tem que pagar para fazer o retrabalho, né? Então são coisas que acontecem. Nós, com a experiência que nós temos, ainda tem obra que acontece coisas novas. Isso conta muito, né? Quando nós cobramos um valor, nós sabemos o que pode acontecer, né? Ou a maneira mais fácil de fazer, mais rápido, que vai dar maior durabilidade, né? Hoje mesmo fui dar um orçamento na casa de um cliente, 6 meses, 1 ano que ele pintou a casa, já estava pintando de novo, né? Recomendei ele pintar com uma tinta lavável. Vai investir um valor um pouquinho maior, não é muita coisa, mas é uma pintura que vai durar muito mais tempo. Então isso faz total diferença, né? Se é um pintor que já não... o cliente pintou a casa faz 1 ano, tá pintando de novo, né? E ele ia pintar e de novo, daqui 1 ano ia ter que pintar de novo a casa. E isso tem valor, né? Essa expertise, né? Saber ver a necessidade do cliente, né? Umas dicas, né? Para o cliente saber contratar um bom pintor seria buscar referência, né? Eu já tive clientes que foi em 3 obras minhas, né? Não só se contentou com o telefone, pediu para ir na casa, foi na casa, visitou, olhou o trabalho, perguntou pro dono da casa, né? Então isso é bem bacana de o cliente fazer, né? É um investimento alto, né? Quando é uma casa em construção, uma pintura de uma casa toda, né? Então vale a pena o cliente certificar, né? Não é só pegar a indicação ali, mas foi indicação, é bom, né?
É bom conferir, ligar para quem já trabalhou, né? E tirar suas conclusões, né? Hoje eu mesmo faço isso, né? Quando aparece algum pintor de indicação, tenho a oportunidade de ele estar trabalhando na minha empresa, eu peço a referência, peço os documentos, né? Confiro, vejo quem é a pessoa, ligo para a referência que eles me passou. Se o pintor não me passou nem a referência, nem os documentos, ele não vai trabalhar na minha empresa nunca, né? Porque se o cara não tem um documento, não tem uma referência e fala que é pintor, você já duvida, né? Então, são maneiras boas para você estar vendo se realmente, né, o preço está conferindo, né? A pessoa pode ir lá, passar o valor, né, que ela acha devido naquele serviço, né? E o preço de mercado é meio tabelado, né? Cada um tem seu valor, tem seu preço, né? Eu tenho funcionário registrado, pago, tenho advogado, tenho empresa de BPO, né? Meu custo é um pouco maior, trabalho com empresas de maior valor, né? Precisa de documentação tudo em dia, né? Tem a empresa que faz a parte de segurança ocupacional para mim também, né? Então, tudo isso tem valor, né? Tem confiança, certos trabalhos têm contrato, né? Então, é bem bacana, né? Tudo isso é um diferencial, agrega valor, confiança para o cliente ali também. E eu vejo que no mercado não tem isso, né? É muito na sorte, né? Foi indicação, o preço tá bom, eu vou fazer. Mas cuidado que às vezes o barato sai caro, né? Você pode se assustar depois. Esse tempo fui dar orçamento numa casa, uma casa de alto padrão, num condomínio fechado. O acabamento não estava bom, o tempo já estava estourado, os móveis já tinham entrado na casa, o pessoal ainda tinha que maciar coisa, muita coisa atropelada na parte da pintura, né? Atrapalhou tudo o cronograma, já o cliente não ia poder mudar para casa, então você imagine já a dor de cabeça, né? E eu fui lá, o engenheiro me chamou, falou para mim camuflado, para mim, né? Para os pintores lá não saber que eu era pintor. Cheguei na casa, conversei com o engenheiro ali e ele me mostrou, o acabamento estava ruim, faltava muitos detalhes, faltava muita pintura ainda, partes que pularam, né? Começou num ponto, foi no outro e acabou não finalizando nada. E quando eu passei meu valor, eu assustei, porque o valor que eu passei para terminar era mais alto do que o pintor tinha cobrado para fazer a casa toda, né? E aí o cara, precisa de gente para trabalhar, uma casa, se eu não me engano, 300 ou 400 metros quadrados, o cara tava trabalhando sozinho para finalizar a casa. Eu falei, mas ele não tem mais dinheiro para contratar ninguém, né? Se ele contratar, ele vai ter que pagar do bolso. Então, o cliente ficou amarrado com aquele rapaz, já tinha dado uma boa parte do dinheiro para ele, né? Que já estava bem andada a casa, estava finalizando, mas acabou o dinheiro e ele ficou sozinho, né? Não calculou errado, não conversei com ele, não conhecia, mas foi um caso de orçamento errado. Ele não conseguiu concluir com o dinheiro que ele tinha. Talvez ele calculou fazer em um mês e já fazia 2, 3 meses que ele estava lá, né? Então é comida, é combustível, é mão de obra, né? É isso, né? Um orçamento errado pode gerar muita coisa errada, né? E quando eu passo o orçamento para o cliente, eu também não forço nada, não quero que o cliente faça comigo, né? A Girassol, eu tenho um valor estabelecido, né? Eu trabalho muito com o ChatGPT, já tem as minhas medidas, os valores que eu cobro. Pode ser alto padrão, a indústria, né? O valor da planilha, né? Colocamos na planilha, trabalhamos em lojas de shopping, prédios, galpão, residencial, né? A nossa ferramenta de trabalho, né? Os custos que nós temos operacional, mão de obra, funcionário registrado, documentação, não muda, né? Então, seguindo aqueles parâmetros, eu sei que vamos concluir a obra, vamos fazer, né? De acordo com como deve ser feito. Então, eu acho que o cliente tem que valorizar, né? Quando alguém paga mais caro por um produto que é similar ao outro, mas nunca é realmente idêntico, né? Tem alguma diferença que é melhor, né? Então, o cliente enxergando esse valor, ele paga aquele a mais ali, né? Que, às vezes, querendo economizar, fala, mas a diferença tá 30% mais barata, né? Aí acaba errando, né?
de um 30% de um valor de 100 mil, na cabeça dele é muita diferença, né? Mas no final ele gastou mais mão de obra, perdeu tempo, perdeu material, teve transtorno com móveis planejados, né? Então assim, e vai ter que pagar alguém para terminar, né? Ou vai ter que esperar, vai ter que mudar para casa e aguardando aquele pintor terminar no tempo dele, né? Porque o pintor não vai colocar mais gente, sendo que ele não tem mais dinheiro para pôr ali, né? É o tema de hoje, né? Às vezes o barato sai caro. Bom, pessoal, nós vamos finalizando por aqui, né? Acabando o 4º episódio, né, do podcast Girassol por Trás das Cores. Obrigado e até a próxima. Girassol por Trás das Cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas produzido pela Infostúdio Comunicação.